Betano. Deposite e ganhe um bônus de até R$300. Oferece Jornal Nacional. Boa noite. Olá, boa noite. O presidente eleito discursa na Conferência do Clima da ONU. Luiz Inácio Lula da Silva propõe uma aliança mundial para combater a fome e reduzir as desigualdades. Oferece a Amazônia brasileira como sede da COP30 em 2025. E promete punir o garimpo ilegal e zerar o desmatamento no país. Na Indonésia, a proteção ao meio ambiente é tema do G20, que mais uma vez condena a invasão da Ucrânia. Polônia e OTAN afirmam que não há indícios de um ataque deliberado da Rússia ao território polonês. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anuncia mais de 160 nomes para a equipe de transição do governo. Os Estados Unidos lançam foguete da missão Artemis em direção à Lua. Os franceses, atuais campeões do mundo, desembarcam no Catar para a Copa. O Brasil perde Isabel Salgado. Ídolo do vôlei, respeitada pela atuação nas quadras e pelas convicções fora delas. Você vê em 2 minutos no Jornal Nacional. PEC da transição. Vice-presidente eleito entrega texto ao relator-geral do orçamento, propondo Bolsa Família fora do teto de gastos por tempo indeterminado e licença para gasto extra de 175 bilhões de reais, mas que pode chegar a quase 200 bilhões. Geraldo Alckmin também recebe no Tribunal de Contas da União relatório com 29 áreas críticas do governo federal. Em discurso na COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirma que as lutas contra o aquecimento global e contra a pobreza andam juntas. A luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual e mais justo. E o luto no esporte. Morre em São Paulo aos 62 anos a ex-jogadora e ícone do vôlei, Isabel Salgado. Olá, uma ótima noite para você. Este é o Jornal da CNN, agora ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. O novo governo entregou agora há pouco no Senado e na Câmara o texto com as sugestões para a PEC da transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, disse que não há nenhum cheque em branco no texto entregue ao Congresso. Vamos então acompanhar um trecho do que disse Geraldo Alckmin. Não há nenhum cheque em branco. Agora, não tem sentido você colocar na Constituição brasileira detalhamento. Isso é a LOA, essa é a lei orçamentária. Só que antes de votar a lei orçamentária, você precisa ter a PEC. Então a PEC dá o princípio, que é o princípio do cuidado com a criança e da erradicação da pobreza extrema, que é o Bolsa Família, e aí a LOA vai detalhar. Então a lei, que é o Congresso, quer dizer, ele que vai detalhar, dizendo, olha, eu vou ter aqui tantos milhões para farmácia popular, eu vou ter aqui tantos milhões para tal, então não tem nenhum cheque em branco. O senador Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, disse que a aprovação da PEC da transição é uma medida de salvação nacional. O que nós estamos fazendo aqui, do ponto de vista prático, é tomando uma medida de salvação nacional. Esse orçamento que está aqui, se nós não aprovarmos essa PEC, não estou fazendo terrorismo, não é meu estilo, não sirvo para isso, nós não temos como fechar o orçamento. O orçamento que está aqui, ele tem furos de ponta a ponta, como, por exemplo, a farmácia popular. De sã consciência, alguém acha que nós podemos fechar um orçamento sem ter recurso para as pessoas mais pobres poderem pegar os seus remédios de graça para fazer o tratamento de diabetes, de hipertensão e de tantas doenças que precisam de tratamento continuado? Então, quem vai abrir o espaço para isso daí é a PEC. Então, eu vejo a necessidade dessa PEC, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista de investimento, para o país poder ter investimento, para gerar emprego, gerar renda e impulsionar a economia. Sobre COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou hoje na cúpula do clima da ONU no Egito. Lula disse que o meio ambiente será uma prioridade do novo governo e que o agronegócio
deve ser um aliado estratégico na questão climática. A COP27 no Egito marca a estreia do presidente eleito no cenário internacional. Quem traz os detalhes é o nosso enviado especial, Matias Brotero. Lula adotou um tom forte e preocupado com as mudanças climáticas, mirando em diferentes públicos no primeiro discurso internacional desde que foi eleito. A luta contra o aquecimento global é indissociável da luta contra a pobreza e por um mundo menos desigual. Em aceno a setores da economia, Lula disse que o agro será um aliado na pauta ambiental e defendeu a geração de riqueza sem alteração do clima. A produção agrícola sem equilíbrio ambiental deve ser considerada uma ação do passado. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico. Em entrevista à CNN, a ex-ministra Marina Silva, que é cotada para assumir um cargo no governo, avaliou que o discurso de Lula foi à altura do que a comunidade internacional esperava. Compromisso com o enfrentamento da mudança climática, compromisso com o combate ao desmatamento para se chegar ao desmatamento zero, mas combinando tudo isso com a necessidade da segurança alimentar. Lula foi a grande atração do dia na COP. Pouco antes do discurso, houve até confusão de pessoas que se prepararam para ver o petista, mas não conseguiram. A expectativa para ver o presidente Lula aqui na COP27 é grande. Retrato disso é essa aglomeração logo atrás de mim, em frente ao plenário, onde o petista fará um discurso. Meia hora antes do início do evento, já não há mais espaço para entrar. Bem, mas vamos lá, Naka. Depois da COP27, Lula recebeu convite para participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Será a primeira cúpula internacional de Lula já como presidente. É mais uma frente dessa reconstrução de pontes na política internacional? Acredito que sim, é muito simbólico porque são pontes importantes ou são reatar de relações importantes porque são públicos diferentes, mas que são muito caros, esses públicos, ao presidente eleito. Então, hoje a gente teve essa grande sinalização, essa fala ao mundo ambiental, mas outros universos estão previstos na agenda do Lula, que já tem vários itens. A gente separou alguns deles, Carol. O que deve vir na agenda das grandes cúpulas do planeta? Então, em janeiro, no frio de Davos, na Suíça, Lula foi convidado para participar. É um ambiente que o ex-presidente Lula já esteve várias vezes e ele fica muito confortável no Fórum Econômico. Além disso, o reatar das relações com a América do Sul, aqui o Cone Sul, pode acontecer aqui na reunião de cúpula do Mercosul, que deve ser em julho, ainda não tem data fechada, e o Uruguai é o país que está na presidência até o ano que vem. Depois, a gente tem o reencontro com a elite política em dois ambientes. Primeiro no G20, a reunião de cúpula de chefes de estados vai ser em setembro, comecinho de setembro do ano que vem, em Nova Delhi, na Índia. G20 é um país que o Lorival lembrou muito bem. Lula tem um carinho impressionante pelo G20. Foi o momento em que, acho que em termos internacionais, ele sentiu no auge. Ali, tirando a Olimpíada, foi o ponto alto da política externa, pelo menos nessa capacidade de articulação do Brasil. E logo em seguida, aquele G20 de 2009 para fazer a campanha pelos Jogos Olímpicos. E os diplomatas dizem, naquela situação, o Brasil começou pela primeira vez a fazer parte da mesa que decidia. Isso eu ouvi várias vezes de muitos diplomatas. E logo depois, em setembro ainda, tem a reunião, a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde também seria a maneira com que, para além do G20, Lula reataria essas relações. Que dupla, hein? Fernando Nakagawa. E tem um aspecto aqui. Em 2024, o G20 vai ser no Brasil. Então, o Lorival lembrou da Copa do Mundo e da Olimpíada. Aqui vai ser, em termos políticos, o Brasil vai ter a chance também. Tomara que não tenha um Mineirão aí com 7-1 nessa história. Bem, vai ter muito trabalho. Volta. O Tribunal de Contas da União entregou hoje para o Gabinete de Transição 4 relatórios sobre o atual governo. Nolan Robertos está em Brasília e traz agora as informações para a gente ao vivo. Oi, Nolan. Uma boa noite para você. O que já sabemos sobre esses documentos entregues?
Vamos lá, Carol, uma excelente noite para você, sempre um prazer falar com você. Carol, boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, veio pessoalmente aqui ao CCBB entregar esses 4 relatórios ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. E um desses relatórios aponta 29 áreas críticas do atual governo. Segundo Dantas, seriam pontos crônicos, problemas crônicos do atual governo. Vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, pagamento de benefícios. 5 bilhões e 600 milhões de reais em pagamento de benefícios indevidos. Ele também diz sobre aumento de desmatamento. Além, relata que 37% das obras começadas não foram concluídas e o governo já teria investido 144 bilhões de reais nessas obras. Falando da área de saúde agora também, ainda nesse primeiro relatório, Carol, existe um desperdício de 22 bilhões de reais anuais, segundo esse relatório do TCU. Foram identificados problemas como ausência de planejamento de rede hospitalar pública e ainda insuficiência da quantidade e produtividade de profissionais. O relatório da saúde ainda aponta um problema fiscal, inclusive durante a coletiva de imprensa, Bruno Dantas disse que quando Lula assumiu o governo lá em 2003, a área fiscal sobre isenção fiscal, isenção tributária, estava na casa de 2% do PIB brasileiro. E agora esse valor mais que dobrou, chegou a mais de 4%, segundo Bruno Dantas. Então ele orienta que essa isenção fiscal deveria diminuir aqui no Brasil. Só para finalizar, falar dos outros relatórios, teve um segundo relatório que fala sobre fiscalização de políticas públicas, diz que o programa Bolsa Família é o que tem mais benefícios contra a pobreza. Também terceiro relatório sobre contas públicas, cita orçamento, emendas de relator, e o quarto relatório traz pontos em relação ao meio ambiente, infraestrutura e também ainda agricultura, viu, Carol? Esses relatórios estão disponíveis no site do Quarta-feira, 16 de novembro, veja os destaques desta noite no Jornal da Cultura. Lula discursa na COP27, cobra países ricos e afirma que combate à crise climática será prioridade de seu governo. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Projeção das Nações Unidas aponta que a população mundial cresce mais rapidamente em países onde brancos não são maioria e que serão necessárias mudanças nas políticas sociais. Estudo mostra como o país subsidia derivados de petróleo que causam aquecimento global, incentivando o uso de poluentes em vez de reduzi-los. Construção civil cresce acima da média da economia nacional. O setor deve atingir no ano que vem a marca de 500 mil de empregos criados desde o início da pandemia. Em 2022, o setor industrial brasileiro perdeu competitividade e registrou saldo negativo de 125 bilhões de dólares, o pior desempenho da história. OTAN afirma que a explosão na Polônia foi provavelmente provocada por um míssil da Ucrânia. Olá, boa noite. Hoje participam da nossa bancada o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o empresário Emerson Capaz. E você pode participar com comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Capaz. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, Kena. Boa noite, Capaz. Boa noite. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou hoje na COP27. Ele criticou as políticas ambientais adotadas durante o governo de Jair Bolsonaro e prometeu aumentar os esforços de combate às mudanças climáticas. Na chegada para o discurso oficial na COP27, uma multidão esperava por Lula. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. No primeiro compromisso internacional como presidente eleito, Lula criticou a gestão do meio ambiente do atual governo. Afirmou que vai criar um ministério para os povos indígenas e que vai fortalecer órgãos ambientais de fiscalização do país. Os crimes ambientais que cresceram de forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem
Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos 4 anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Ao se reunir com líderes do consórcio interestadual Amazônia Legal, Lula defendeu que a região receba a COP de 2025. O presidente eleito propôs ainda uma aliança mundial pela segurança alimentar, além da criação de uma cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Amazônica, com a participação de 8 países, entre eles o Brasil, a Colômbia e o Peru. Em 10 minutos de discurso, eu acho que o Lula foi mais responsável com o meio ambiente do que o Bolsonaro na vida dele inteira. Não está com medo de falar de que o Brasil vai combater o desmatamento, de que o Brasil vai proteger suas populações indígenas, de que o Brasil vai se reposicionar na agenda de clima, de que o Brasil vai cobrar os países ricos de dívidas que eles têm dentro dessa agenda e que nunca cumpriram com a sua palavra. Então tudo isso está sendo muito celebrado. O Brasil é uma potência ambiental, só não exercia essa potência. Se por um lado o Brasil mostrou disposição para cooperar no combate à crise climática, o mundo pouco avançou. Hoje era o prazo final dado pelo presidente da COP27 para que os países entregassem propostas de acordos, o que não aconteceu. Os papéis, eles ainda não surgiram, eles precisam aparecer, porque sem papéis em cima da mesa, nesse tipo de ambiente de negociação, não existe decisão a ser tomada, então não se avança nenhum milímetro. É uma conferência de clima muito tímida, com um mundo com acontecimentos climáticos muito intensos. Então, chega a ser uma vergonha o ritmo lento das decisões ou das situações que estão sendo discutidas aqui. A questão financeira, ela é um caso especial e à parte. Os países ricos não cumpriram com aquilo que prometeram e ponto final. Então, quanto menos a gente faz aqui, mais problema a gente vai estar lá na frente para administrar. Você, 6h03 pelo horário de Brasília, já ia falar boa semana, mas já é quarta-feira, né? E ó, que eu nem tava de folga nesse feriado. Quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui a mais uma edição do UOL News. Você, como sempre, convidado a participar. Hashtag UOL News ou comentar as nossas lives. Estamos ao vivo agora no UOL, também com retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube, aqui de olho também na sua participação, tá certo? Eu vou começar o programa falando sobre o primeiro discurso internacional desde que foi eleito, né? O presidente eleito Lula cobrou hoje na Conferência do Clima, a COP27, uma nova governança global e mais relações multilaterais para combater a crise climática. Vamos ver. Os países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se em mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. Entrevista com a ex-ministra do Meio Ambiente, deputada federal eleita aqui em São Paulo, Marina Silva, está em Sharm el-Sheikh, no Egito, participando da COP27. Leonardo Sakamoto participa. Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is,
Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, com Fernão Lara Mesquita, com o Coronel Gerson Gomes e Roberto Mota. Vamos aos destaques do programa de hoje. Na COP27, Lula propõe aliança contra a fome e cobra de países ricos recursos contra a mudança climática. PM diz que manifestação em Brasília é regular e não há líderes. Militantes LGBT+, e feministas estão desiludidos com Lula. Isso e muito mais, agora para você, aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Em seu primeiro discurso internacional desde a eleição, Lula cobrou na COP27, a Conferência do Clima da ONU, nesta quarta, uma nova governança global e mais relações multilaterais para combater o que chamou de crise climática. O presidente eleito garantiu que o tema terá papel de destaque em seu próximo governo. Sem citar Bolsonaro, ele fez críticas ao atual governo ao falar em uma suposta mudança de postura do Brasil. Disse ainda que vai solicitar ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que a próxima COP seja realizada no Brasil. Momentos antes do discurso oficial feito hoje por Lula, o presidente eleito teve um encontro informal com governadores do consórcio da Amazônia. Lula falou sobre o interesse que tem em relação às riquezas da região. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você um trecho dessas declarações de Lula. Nesta quarta, a gente começa o programa de hoje indo direto a Brasília com José Maria Trindade. Na Conferência do Clima, Lula fala da importância da Amazônia e reforça a soberania do Brasil sobre a floresta. Diz que a redução do desmatamento é prioridade e afirma que o agronegócio é aliado estratégico. Estamos propondo uma aliança mundial pela segurança alimentar. Golpe do Tinder e sequestros do Pix. Bandidos que fazem vítimas reféns estão sendo enquadrados em crime hediondo e a pena é dura. Obras da Copa no Catar escondem tragédia humanitária. 6.500 operários mortos. Exclusivo, o repórter Ian Boechat mostra o drama das famílias das vítimas. Bir Bahadur Pasman morreu aos 25 anos num canteiro de obras em Doha, a capital do Catar e sede da próxima Copa do Mundo. Lenda do vôlei morre aos 62 anos. Rainha das quadras e areias, Isabel Salgado teve uma infecção pulmonar. As entradas duras de Daniel Alves servem de alerta. Contra o risco de lesões, a ordem é pegar leve no treino da seleção. O centenário de José Saramago, o único escritor de língua portuguesa a ganhar o prêmio mais importante da literatura mundial. E aqui debaixo dessa oliveira estão depositadas as cinzas do escritor. Missão que marca a volta da NASA à Lua depois de 50 anos parte com sucesso. O Jornal da Band já começou. Boa noite. O motorista que atropelou e matou uma maratonista, matou também o pai dela em São Paulo, vai continuar preso. As vítimas foram enterradas hoje. Em audiência de custódia pela manhã, a Justiça converteu em preventiva a prisão de João Victor Aflines Carvalho. O soldado do Exército de 19 anos dirigiu o carro que atropelou e matou Jéssica Messias, de 32 anos, e o pai dela, Álvaro Gonçalves, de 69 anos. As vítimas, que eram maratonistas, treinavam no canteiro da rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O carro vinha nesta direção e invadiu o canteiro central. A violência do atropelamento foi tão grande que o veículo também derrubou 2 postes e destruiu esta cerca. Num primeiro momento, o motorista admitiu a um policial rodoviário federal que tinha bebido, mas na delegacia ele ficou em silêncio e também se recusou a fazer o teste do bafômetro. Também hoje cedo, muita gente acompanhou o velório de Jéssica e Álvaro. Nós vamos atrás do que tiver ao nosso alcance para que isso não seja jogado a escanteio, não como vingança, mas sim como uma forma de que fatos idênticos não se repitam. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, falou hoje na Conferência do Clima da ONU. Lula prometeu fazer do agronegócio brasileiro um aliado na preservação do meio ambiente e no combate à fome. Veja na reportagem da enviada especial ao Egito, Sônia Blota. Em frente ao estande da Amazônia na COP27, uma multidão se reuniu para recepcionar o presidente eleito. Jornalistas do mundo todo cercaram Lula. Ele chegou acompanhado da esposa Janja e de políticos aliados.
No primeiro compromisso do dia, uma reunião com governadores da Amazônia Legal, ele prometeu batalhar junto à ONU para sediar a COP30 no Brasil. Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil ser feita na Amazônia. Olha só quanta gente aqui na fila para entrar no plenário da ONU, onde vai acontecer o discurso do presidente eleito Lula. Muita gente mesmo que quer assistir do auditório. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta. O Brasil está de volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo. Em seu primeiro discurso internacional como presidente eleito, Lula prometeu zerar o desmatamento, cobrar mais empenho dos países ricos e fazer do agronegócio um aliado estratégico na preservação do meio ambiente. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo. O Brasil já mostrou ao mundo o caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global. Entre 2004 e 2012, reduzimos a taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto o PIB agropecuário crescia 75%. Estamos abertos à cooperação internacional para preservar nossos biomas, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sempre sob a liderança do Brasil, sem jamais renunciarmos à nossa soberania. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. É triste, mas esse compromisso nem foi e nem está sendo cumprido. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Foi um discurso muito aguardado em que o presidente eleito diz que segurança alimentar e segurança climática estão ligadas e que é preciso enfrentar a crise do clima para combater a pobreza e a fome. Não precisamos desmatar sequer 1 metro de terra, de floresta, para continuarmos a ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Por isso estamos propondo uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução da desigualdade com total responsabilidade climática. A repercussão internacional foi imediata. O Brasil está de volta, manchetou a BBC. A também britânica Reuters disse que Lula foi recepcionado como um astro de rock. O espanhol El País destacou que, nas mãos de Lula, o Brasil regressa à luta contra as mudanças climáticas. Nos Estados Unidos, o New York Times disse que o discurso aumentou as expectativas sobre o Brasil.
Já hoje, no SBT Brasil, na Conferência do Clima, Lula diz que a luta contra o aquecimento global é inseparável do combate à pobreza. 6 em cada 10 famílias brasileiras endividadas atrasam o pagamento de contas para pagar outras mais urgentes. Isabel Salgado, ícone do vôlei, morre aos 62 anos. Casal encontra a câmera escondida em quarto de apartamento alugado por aplicativo. Tite leva a TV ao gramado para orientar o treino da seleção. Já, já. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Um sargento da Polícia Militar foi morto por outro PM num bar da Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima estava com a família. A esposa viu o marido ser morto na frente do filho de 3 anos. O pastor dele voltou, falou pra ele, você lembra de mim? E deu um tiro no peito dele. Assim, não esperou ele responder se lembrava ou não. Poderia ser outra pessoa. Não respeitou a criança de 3 anos, que estava ali na mesa olhando com o pai, com a mãe, com a família. O sargento Sandro da Rocha Mariano estava em um bar. 2 homens entram. O que está na frente é Jonas Barreto Santos, policial militar. Ele se aproxima da mesa, saca a arma e dispara queima-roupa contra Sandro. A esposa dele fica desesperada. 2 homens se aproximam do atirador e parecem conversar. Sandro morreu no local. Ele estava na Polícia Militar há 13 anos. O bar fica dentro do condomínio onde a família mora, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O PM que atirou foi preso em flagrante. A família da vítima não entende por que ele chegou agindo com tanta violência sem motivo algum. A única suspeita é um desentendimento antigo entre eles. Há 3 anos, os policiais teriam discutido dentro do mesmo condomínio onde o crime aconteceu. Juliana estava com o filho ainda bebê no colo, quando o cachorro da mulher do policial avançou neles. Foi então que a dona do animal e Sandro se desentenderam. Os dois começaram a discutir, o filho saiu correndo para chamar o pai, que estava em casa. O pai me vem correndo, sem blusa, pronto para arrumar uma confusão, aquela coisa toda. Eu consegui apartar, porque eu estava com o bebê pequenininho no colo, aquela coisa toda. Fomos para cada um para sua casa, não deu em nada. Veja agora os outros destaques desta edição. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anuncia novos integrantes da equipe de transição de governo. Na Conferência do Clima, no Egito, Lula propõe aliança mundial contra a fome e fala em realizar a COP de 2025 na Amazônia. 2 anos de PIX. Sistema que conquistou os brasileiros tem mais de 520 milhões de chaves cadastradas e quase 13 trilhões de reais movimentados. Artemis 1 viaja para o espaço. Foguete não tripulado da NASA parte para a órbita lunar em projeto de 90 bilhões de dólares. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Uma técnica de enfermagem foi encontrada morta no Rio de Janeiro. O principal suspeito desse crime é um estudante com quem ela tinha um relacionamento.